Em janeiro, ninguém esperaria pelo que está acontecendo agora, mas aconteceu. A Selic subiu e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e, primeiramente, eu queria pedir desculpa por essa voz. Eu estou um pouco doente e claramente rouca, mas aqui tem vídeo toda semana e eu não queria deixar de entregar esse vídeo também, porque esse é o momento da gente falar sobre isso. A gente sabe que o mercado é cíclico, então a gente sabe que ele vai cair em algum momento e depois ele sobe, ele volta a descer depois. Então a gente sabe que isso acontece. A gente nunca sabe exatamente quanto tempo vai durar cada um desses movimentos e também a gente não sabe a intensidade. Então, desde segundo semestre do ano passado, de 2023, a gente estava tendo a nossa Selic caindo. Inclusive, era a expectativa, se a gente olha ali o Boletim Focus, a expectativa de mercado era que esse percurso continuasse caindo, mas ele não seguiu exatamente isso. Então, no início do ano a gente ainda teve algumas quedas, depois a gente teve uma manutenção em 10,5% e agora, em setembro, a gente teve um aumento para 10,75%. Então, acabou que essa nossa, depois de uma longa subida, a queda foi muito mais breve e sutil do que a gente esperaria para esse momento. Em geral, a subida da taxa de juros ou a manutenção dela alta é para segurar a inflação. E ela segura porque ela desaquece o mercado. Então, com uma taxa de juros alta, as pessoas, as empresas, o mercado em geral tem pouco incentivo para investir no mercado. Acaba sendo mais vantajoso deixar o dinheiro investido, porque com bem menos risco do que investir num negócio, você já consegue um rendimento legal. Se a gente não está investindo mais na economia, ela acaba desaquecendo e, consequentemente, a inflação costuma cair também nesse movimento. Acontece que mesmo com a taxa Selic em 10,5%, a gente não estava vendo esse desaquecimento da inflação. Mesmo com a Selic alta, o PIB está crescendo, mas a dívida pública também está crescendo. Mês atrás de mês está sendo batido o recorde de arrecadação do governo, mas ele também ainda tem gastado mais do que arrecada. Se gasta mais do que arrecada, precisa sair de algum lugar esse dinheiro. Consequentemente, o governo emite dívida para poder cumprir com os seus gastos. A dívida que ele emite é o nosso tesouro, O Tesouro Nacional emite para a pessoa física, a gente acessa por meio do Tesouro Direto. Então, o investimento no Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado é um investimento na dívida pública. Inclusive, a subida da Selic também não é boa para o governo, porque se ele está emitindo dívida, metade praticamente da dívida emitida é indexada à Selic, é o nosso Tesouro Selic ali, quer dizer que se a taxa básica de juros, se a Selic está subindo, quer dizer que a dívida do Brasil também está ficando mais cara. O Brasil vai ter que pagar mais juros pelas dívidas já emitidas. E, consequentemente, tem um certo interesse do governo que essa Selic ela não seja aumentada. Acabou que teve um lado positivo desse aumento da Selic, que foi o fato de ter sido uma votação pelo aumento por unanimidade. Isso quer dizer que mesmo aqueles ali indicados pelo governo atual, que tem um posicionamento a favor do governo atual, não foram influenciados politicamente para votar contra essa subida. Então, isso mostra pelo menos um alinhamento ali dentro do Copom, que é positivo, que passa uma boa mensagem para o mercado. Mas então, a gente tem uma Selic maior do que era a expectativa inicial, porque a gente tem também uma inflação maior, projetada para os próximos anos, maior do que seria o que a gente gostaria de estar vendo com uma Selic ainda alta, mas em queda. E então, como que isso afeta os nossos investimentos? Em geral, quando a gente tem uma Selic alta, a gente tem a renda fixa pagando muito e a renda variável sofrendo com isso, desvalorizando. A renda variável desvalorizada quer dizer que a gente pode ter
alguma boa oportunidade de investimento. Então a gente consegue às vezes investir em empresas que têm bons negócios, que o micro dela, né? Então o negócio dela continua funcionando, mas a ação está desvalorizada pelo macro, pela economia em geral. Então, pode ser que a gente tenha boas oportunidades aí na renda variável, né, investindo em ações, mas o primeiro ponto é, ao investir em empresas, atente-se à dívida delas, porque da mesma forma que a dívida do Brasil, né, a dívida pública, é afetada pelo aumento da Selic, nessas dívidas que são indexadas à Selic, a gente tem empresas também que vão ter a dívida delas indexadas ao CDI. Então, a dívida delas vai ficar mais cara também, elas vão gastar mais com isso. Isso vai afetar o lucro da empresa. Então, atente-se em geral à dívida das empresas. Idealmente, a gente olharia nesse detalhe, né? Se tivesse a divulgação de como está definida, estratificada ali a dívida da empresa. Mas, se a gente não consegue esse detalhe no micro, pelo menos a gente tem que pegar o indicador que é de dívida líquida sobre EBITDA e focar em empresas que tenham esse indicador abaixo de 3. Quer dizer, a dívida líquida dela, ou seja, toda a dívida menos o que tem em caixa, não é maior do que 3 vezes o EBITDA que ela gera também. Especificamente, algumas empresas como seguradoras se beneficiam desse aumento diretamente, porque todo o dinheiro que elas recebem, né, dos pagamentos das pessoas que têm seguro, elas deixam esse investimento em renda fixa. Se a renda fixa está pagando mais, elas acabam tendo esse resultado financeiro maior. E empresas como BB Seguridade e Caixa de Seguridade tendem a distribuir uma boa parte do seu lucro. Então, isso quer dizer que, à medida que ela vai ganhar mais com o resultado financeiro, quem tem as ações vai ganhar mais também em termos de dividendos. Nos fundos imobiliários, os fundos imobiliários de papel costumam se beneficiar com esse movimento de alta, principalmente, obviamente, aqueles que têm contratos indexados ao CDI, ou seja, que vai ter reajuste dos valores, né, e a rentabilidade do título ali de papel indexada ao CDI, porque o CDI acaba acompanhando de muito perto a Selic. Quando se fala de fundo imobiliário, é muito importante prestar atenção ao preço sobre valor patrimonial. Então, não se atente somente ao dividend yield, né? A quanto que a empresa, o fundo imobiliário tem pago de dividendos, de proventos frente ao valor da cota. Isso pode te levar a pegar empresas que às vezes são muito mais arriscadas, investimentos que são muito mais arriscados, ou que simplesmente não vão conseguir manter pagando altos dividendos. É importante a gente olhar a composição do fundo, né? A gente quer um fundo bem diversificado e quando a gente for investir nesses fundos imobiliários, a gente sempre quer pegar fundos imobiliários que tenham o indicador preço sobre valor patrimonial em no máximo 1. Maior do que isso, quer dizer que a tendência é que essa cota não vai te dar um grande retorno financeiro de ganho de capital, para além dos proventos. Então, atente-se a isso. Em geral, os fundos de papel, eles não têm grande variabilidade, então ele não vai ter normalmente 0,7, mas a tendência é que a gente ache algum em 0,9, 0,92, e aí eles são mais interessantes do que um fundo de papel que também sejam bons, tenham boas composições, bom gestor, mas que esteja a 1,1, 1,15, 12, enfim, acima de 1. Na renda fixa, os investimentos em geral tendem a ter uma valorização no sentido de que o mercado considera então que ele vai ter que pagar uma taxa, né, que os investidores vão procurar taxas maiores, dado que a Selic também está alta. Então esse pode ser um momento interessante de você pegar alguns investimentos que sejam não só indexados ao CDI, mas vale também diversificar com o IPCA. O pré-fixado é sempre o mais arriscado, porque você fixa a sua rentabilidade num certo patamar e se a nossa Selic continuar aumentando, quer dizer que o seu ganho real ali acima da Selic, ele vai diminuindo e talvez ele fique até negativo. Então eu focaria principalmente em IPCA
e CDI, e PCA provavelmente pegando prazos um pouco maiores também, ali de 2 anos mais ou menos. Eu também não costumo gostar de renda fixa de 5 anos, 10 anos, porque o Brasil muda muito nesses períodos. Normalmente eu pego de prazos ali entre 2 e 3 anos. É claro que nada disso aqui é uma indicação de investimento. É importante você fazer a análise do que cabe para você. E se eu conseguir te ajudar a esclarecer um pouco mais dessa situação agora, deixa seu like no vídeo, valoriza essa senhora rouca aqui e se inscreve também aqui no canal. Obrigada, investidores, e até a próxima!